meu colega, amigo, estudante de língua portuguesa, que nos acompanha nesse trabalho de análise de questões da banca CESP e que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube do Agora Eu Passo e também lá nas páginas do Facebook. Se você acha que é importante e não é egoísta, não quer só para você, compartilhe com os seus amigos, com os seus verdadeiros amigos. Muito bem, vamos trabalhar aqui uma questão envolvendo vozes verbais. A banca que gosta muito desse tipo de questão é a Fundação Carlos Chagas, mas todas tratam de voz ativa e voz passiva. Como é que a gente sabe? Pelo próprio comando. E no caso da banca CESP, eu já estou ficando mais idoso de tanto pedir que você seja atencioso ao ler o comando com atenção, sempre. E nunca vá ao texto antes de ter lido o comando. É nunca, em nenhuma hipótese. Perfeito? Então, o comando dessa questão é o seguinte. No primeiro período do texto, na abertura do texto, essa vírgula é obrigatória, porque a expressão adverbial longa, tudo isso faz parte da banca CESP. No primeiro período do texto, a substituição do predicado. Aí o camarada disse, Macedo, predicado, predicativo é a mesma coisa? Não. Predicado é tudo menos o sujeito. O predicado é verbal, o predicado é nominal ou ele é verbo nominal. Beleza? O nominal é o que tem verbo de ligação. O verbal, que não é verbo de ligação e não tem predicativo. O verbo nominal não é verbo de ligação e tem um predicativo do sujeito ou do objeto. Então, quando ele fala predicado, é isso. É marcado. Essa estrutura é marcado deve estar representando uma voz passiva analítica. Beleza? Muito bem. Se isso aqui for voz passiva analítica, isso aqui não é verbo de ligação, é auxiliar da voz passiva. O menino comeu o doce foi comido, a ação é comer, foi, é auxiliar da passiva, não é verbo de ligação, isso é predicado verbal. Sim. Quer dizer, se eu entendo o que ele quer de mim, eu acho que não vai ser complicado. Mas como essa banca não está tão interessada em saber se você engoliu 1000 gramáticas, mas é um ledor de textos bem escritos, linguagem escorreita, você bate a questão, veja por quê. Ó. No primeiro período do texto, a substituição do predicado é marcado, aí você esqueceu que porra é predicado, mas ficou atento a essa expressão, é marcado. Por caracteriza. Está sugerindo trocar é marcado por caracteriza-se. Se isso funcionar lá no texto, já estaria aqui fazendo uma troca de uma passiva analítica por uma passiva sintética e utilizando um verbo sinônimo de marcar. Vamos continuar a leitura, porque se eu não entender aqui, fica complicado para eu ter certeza do que vou marcar como verdadeiro ou falso. Por, trocar, né? Substituir, por caracteriza-se, redundaria em prejuízo a correção gramatical. Então ele já estaria dizendo que estaríamos cometendo um erro gramatical e daí estaríamos mudando o sentido original do texto. Então seriam duas falhas. Se nenhuma delas acontecer, ou se só uma delas acontecer, isso aqui vai ser mentira. Então vamos ao texto. O início do texto é esse. O novo milênio, travessão, designado como era do conhecimento da informação, sempre que você tem um par de travessões, sempre, só mais uma vez, sempre, esse par de travessões pode ser substituído por um par de parênteses ou um par de vírgulas, e vice-versa, e vice-versa, e vice-versa. É marcado por mudanças de relevante importância. Quem é que é marcado por mudanças? O novo milênio.
temos aqui uma voz passiva analítica. Aqui está o agente da passiva. Mudanças marcam o novo milênio se eu trouxer para a voz ativa. Quando ele sugeriu esta permuta, esta substituição, sugeriu que eu trocasse uma passiva analítica por uma passiva sintética. Aí veja, nesta passiva analítica, eu tenho agente da passiva. Se eu tiver agente da passiva explícito do texto, eu nunca posso trocar por uma passiva sintética. Se eu dissesse, a banana foi comida, parei aí. Eu posso trocar, comeu-se a banana. A banana foi comida pelo menino. Eu não posso dizer, comeu-se a banana pelo menino. Então, quando a voz passiva analítica trouxer o agente da passiva, ela não pode ser substituída pela passiva sintética. Só se tiver uma passiva analítica sem o agente da passiva, isso vai ser possível. Quer dizer, não altera o sentido, não vai mexer com o sentido, mas vai mexer na correção gramatical. Isso está bem claro? Olha como ela é sutil. Quem tem preguiça de ler e não foi procurar o agente da passiva, já teria dito. Essa troca deixa a frase com o mesmo sentido, presente indicativo, mas olha lá o agente da passiva. Então isso não procede, beleza? Como é gostoso língua portuguesa.